estão tentando roubar a infância das nossas crianças, e muitos nem perceberam. A cada dia, músicas, vídeos e tendências impuram comportamentos adultos para quem deveria estar vivendo apenas a pureza da infância. Isso não é só um erro social, é uma armadilha espiritual antiga que a Bíblia já denunciou e condenou. Hoje, vou revelar exatamente o que Deus diz sobre isso e como proteger aqueles que você ama dessa agenda silenciosa. Se você é pai, mãe, líder ou simplesmente alguém que não aceita ver crianças sendo moldadas para um mundo corrompido, assista até o fim. Porque aqui não vamos falar de achismos, mas da verdade que expõe, confronta e liberta. Você vai entender por que isso está acontecendo, o que realmente está em jogo e quais passos a palavra nos dá para vencer essa batalha antes que seja tarde demais. A adultização infantil é um fenômeno silencioso que avança dia após dia, moldando crianças para um mundo que não pertence a elas. Trata-se da exposição precoce a comportamentos, roupas e linguagens próprias do universo adulto, retirando delas a essência da inocência e o tempo necessário para o amadurecimento natural. Imagens cuidadosamente produzidas, poses ensaiadas e maquiagens pesadas substituem a simplicidade da infância. Danças e coreografias que exploram a sexualidade passam a ocupar o espaço que deveria ser dedicado ao brincar, ao aprender e ao crescer de forma saudável. Essa transformação não ocorre de forma isolada. Há interesses por trás. Marcas, produtores de conteúdo e até familiares encontram na imagem infantil um recurso poderoso para atrair atenção, gerar engajamento e obter lucro. A agenda de publicações e compromissos digitais muitas vezes passa a substituir as brincadeiras, a escola e o descanso, impondo à criança uma rotina de trabalho disfarçada de diversão. A pureza e o desenvolvimento natural são comprometidos em troca de números, curtidas e contratos. A Escritura Sagrada revela a gravidade desse comportamento. Em Mateus capítulo 18, versículo 6, há uma declaração direta sobre o peso da responsabilidade em não levar um pequenino ao tropeço, afirmando que seria preferível carregar uma pedra de moinho ao pescoço e ser lançado ao mar do que provocar tal dano. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, orienta que a criança seja ensinada no caminho em que deve andar, preservando sua integridade e pureza até que esteja preparada para as demandas da vida adulta. No Salmo 127, versículo 3, os filhos são chamados de herança do Senhor, um presente que exige zelo e proteção, não exploração. As consequências da adultização são profundas. A identidade é moldada de maneira distorcida. Os limites entre infância e vida adulta se confundem, e a exposição precoce a determinados conteúdos e relacionamentos fragiliza a segurança emocional. A autoestima pode ser afetada, resultando em insegurança, ansiedade e dificuldade de reconhecer o próprio valor. Além disso, a normalização desses comportamentos abre brechas para influências nocivas, afastando a criança do propósito para o qual foi criada. A adultização infantil não é apenas uma questão cultural ou social. É um sintoma de uma batalha espiritual que tenta corromper, desde cedo, aquilo que Deus planejou como puro e sagrado. Proteger a infância é proteger o futuro. É preservar não apenas a saúde física e emocional, mas também o destino espiritual de uma geração inteira. A Bíblia estabelece uma responsabilidade clara e inegociável para os adultos: proteger, guiar e preservar a infância como tempo sagrado e insubstituível. Em diversas passagens, a palavra revela que o cuidado com os pequenos não é opcional nem secundário, mas um chamado divino fundamental para a formação do caráter e da fé.
A negligência diante desse dever equivale a abrir portas para o mal e para a destruição, afetando não apenas a criança, mas toda a comunidade que a cerca. No livro de Provérbios, encontramos instruções precisas para a criação, que vão além do ensino intelectual, envolvendo a proteção moral e espiritual da criança. A infância é apresentada como fase para construir alicerces sólidos, e qualquer desvio desse percurso natural representa um risco grave. O adultismo, que força a criança a viver um papel para o qual não está preparada, rompe esses alicerces, gerando danos irreparáveis. Jesus Cristo, ao enfatizar a importância dos pequeninos, reforça que eles são a medida da justiça e do cuidado que o reino de Deus exige. A frase "quem fizer tropeçar um desses pequeninos" traz um alerta severo sobre a gravidade de expor a criança a situações que ultrapassam sua capacidade de compreensão e resistência. Esse ensinamento demonstra que a proteção da infância é um valor inegociável que exige vigilância constante. Além do cuidado individual, a Bíblia destaca a importância da comunidade e da família na proteção das crianças. A responsabilidade não recai apenas sobre os pais, mas sobre toda a sociedade que deve agir em conjunto para preservar a inocência e garantir o crescimento saudável. Isso implica rejeitar práticas culturais que naturalizam a adultização precoce, combatendo tantas influências externas quanto as internas que contribuem para essa realidade. A palavra de Deus também aponta para o perigo de permitir que interesses econômicos e sociais ditem o rumo da infância. Transformar crianças em produtos para entretenimento, marketing ou exposição é uma afronta ao propósito divino. A dignidade humana, que começa na infância, deve ser respeitada e defendida com firmeza, rejeitando qualquer tentativa de mercantilização ou exploração. O compromisso com a proteção infantil é um ato de amor e obediência a Deus que traz consequências eternas. O adulto chamado a cuidar deve agir com sabedoria, discernimento e coragem, estabelecendo limites claros e criando ambientes seguros. Ignorar esse chamado é permitir que forças contrárias corrompam o que é puro e quebrem o que é frágil. A normalização da adultização infantil tem profundas raízes culturais e econômicas que precisam ser compreendidas para que a resistência eficaz seja possível. Vivemos numa sociedade em que a exposição digital é moeda de valor e onde a imagem da criança pode se transformar em produto comercial para marcas e influenciadores. A pressão para inserir crianças em contextos de consumo e performance começa cedo e é alimentada por um sistema que pouco se importa com os efeitos colaterais desde que o engajamento cresça. Essa dinâmica não é nova, mas ganhou proporções inimagináveis com o avanço das redes sociais, plataformas de vídeo e a cultura do viral. O público é estimulado a consumir imagens e vídeos que exaltam a sexualização precoce, a manipulação emocional e até comportamentos de risco disfarçados de diversão. Isso cria um ciclo vicioso, onde a criança é moldada para agradar aos olhos do público, perdendo espaço para desenvolver sua identidade e valores próprios. No campo espiritual, essa tendência representa uma investida contra o plano divino de desenvolvimento e crescimento. A Bíblia apresenta o caminho de restauração e cuidado, que é diametralmente oposto à cultura do lucro e da exposição exacerbada. O papel dos adultos é romper com esse ciclo, resgatar a inocência e garantir que as crianças possam florescer dentro dos princípios de amor, pureza e verdade.
ensinados nas Escrituras. A responsabilidade não é apenas pessoal, mas coletiva. A comunidade de fé deve ser um bastião de proteção, promovendo ambientes seguros e acolhedores onde as crianças possam crescer livres das pressões externas. É urgente que pais, líderes e educadores estejam atentos às influências culturais e econômicas que ameaçam a infância e atuem de forma firme para combatê-las. O resgate da infância passa pela rejeição da mercantilização da imagem infantil e pelo fortalecimento da identidade espiritual desde cedo. Isso implica ensinar com palavras e atitudes que cada criança é uma criação única, amada e protegida por Deus. A construção dessa defesa exige vigilância constante, oração e ações concretas para barrar a influência destrutiva que hoje se apresenta tão naturalizada. A Bíblia apresenta um alicerce sólido e abrangente para a proteção das crianças, destacando não apenas a importância do cuidado, mas também as consequências severas de negligenciar essa responsabilidade. Em Deuteronômio 6 e 7, somos instruídos a ensinar os filhos diligentemente, falando das verdades de Deus em todos os momentos da vida, o que inclui a proteção contra influências que possam corromper o coração e a mente. O compromisso com a educação e a guarda espiritual da infância deve ser constante e intencional. Em Efésios 6:4, Paulo orienta os pais a não provocarem os filhos à ira, mas a criá-los na disciplina e instrução do Senhor, ressaltando que a criação deve respeitar o tempo e o desenvolvimento natural, evitando pressões indevidas que causem dano emocional ou espiritual. Esse princípio se opõe diretamente à imposição precoce de comportamentos adultos que caracterizam a adultização infantil. O Salmo 127:3 reforça que os filhos são herança do Senhor, um dom sagrado que exige respeito, zelo e proteção integral. O versículo aponta para a infância como um período que deve ser vivido com segurança, para que a criança possa crescer em harmonia com o propósito divino, longe das armadilhas do mundo. Além disso, em 1 Coríntios 13, o amor é definido como paciente e benigno, não insistindo em seus próprios caminhos. Aplicado à criação, esse amor reflete a necessidade de respeitar o tempo e o ritmo das crianças, sem forçá-las a se adequarem a padrões que ainda não compreendem, especialmente aqueles que objetificam ou sexualizam. A Escritura também traz advertências claras sobre a influência corrompida do mal e da falsidade, como em Efésios 5:11, que exorta a não participarmos das obras infrutíferas das trevas, mas a denunciá-las. Adultizar crianças para fins comerciais e midiáticos é parte dessa obra infrutífera, pois promove a exposição da inocência ao pecado e à exploração. Esses fundamentos bíblicos não deixam dúvidas sobre a gravidade do tema. A defesa da infância é uma exigência divina que ultrapassa modismos culturais ou interesses econômicos. A responsabilidade recai sobre os adultos, como guardiões da criação de Deus, chamados a agir com sabedoria, firmeza e amor genuíno. A defesa da infância envolve um compromisso espiritual profundo, que inclui oração, ensino da verdade e estabelecimento de limites claros. Essa proteção é uma arma poderosa contra as investidas do mundo que deseja corromper e usar a inocência para seus próprios fins. A palavra de Deus é o escudo que mantém intacta a pureza e a dignidade das crianças, e o compromisso de todos é não permitir que esse escudo seja rompido. A adultização infantil
traz consequências que ultrapassam o aspecto físico e emocional, estendendo-se para o campo espiritual e social. Crianças expostas prematuramente a comportamentos e responsabilidades de adultos enfrentam uma confusão profunda de identidade, pois são compelidas a assumir papéis para os quais não estão preparadas. Essa ruptura do tempo natural da infância compromete o desenvolvimento saudável da personalidade, criando vulnerabilidades que podem persistir pela vida inteira. Do ponto de vista emocional, a pressão para corresponder a expectativas adultas pode gerar ansiedade, insegurança e baixa autoestima. A criança que é usada como objeto de consumo para entretenimento perde a percepção do próprio valor além do olhar alheio, criando uma dependência de aprovação externa que mina a formação de uma autoimagem sólida. Essa condição fragiliza relacionamentos futuros e pode conduzir a um ciclo de busca constante por validação, muitas vezes nas redes sociais e ambientes digitais. Espiritualmente, a exposição precoce a conteúdos impróprios e a normalização da sexualização comprometem a pureza e a inocência que a palavra de Deus tanto valoriza. Em 1 Timóteo 4,12, Paulo exorta os jovens a serem exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Um padrão que deve ser cultivado desde cedo para fortalecer a fé e o caráter. Quando crianças são adultizadas, esse processo é interrompido, colocando em risco o desenvolvimento espiritual saudável e a capacidade de discernimento. Além disso, a adultização infantil favorece a abertura para influências destrutivas, como o materialismo, o hedonismo e a exploração, todos contrários aos ensinamentos bíblicos que defendem a moderação, o amor ao próximo e a santidade. Em Romanos 12:2, Paulo alerta para a não conformidade com este mundo, mas para a transformação pela renovação da mente, um chamado para resistir às pressões culturais que empurram as crianças para fora dos valores divinos. O impacto social dessa prática não é menos grave. A normalização da exposição precoce cria um ambiente onde a infância deixa de ser vista como uma fase protegida e passa a ser uma oportunidade de lucro e influência. Isso compromete a estrutura familiar, os valores comunitários e o sentido de responsabilidade coletiva, abrindo espaço para uma cultura que banaliza a dignidade humana. Somente uma postura firme, fundamentada na palavra de Deus, pode romper esse ciclo. O chamado para os adultos é resistir às pressões e proteger o tempo sagrado da infância, criando ambientes seguros que promovam o crescimento integral, emocional e espiritual. O cuidado é um ato de fé, uma expressão prática do amor divino que preserva a esperança de um futuro melhor. A proteção da infância requer ações deliberadas e conscientes, pautadas na sabedoria da Bíblia e no amor genuíno. Pais, líderes e comunidades precisam estabelecer limites claros que preservem a inocência das crianças e impeçam a exposição precoce a influências nocivas. Essas fronteiras não são apenas culturais, mas espirituais, uma defesa contra as investidas de um mundo que busca corromper o que Deus chama de santo. O ensino e a disciplina, conforme orientados em Provérbios 22:6, são essenciais para guiar a criança no caminho certo, preparando-a para os desafios da vida adulta de maneira saudável e gradual.
Isso significa oferecer exemplos de pureza, respeito e autocontrole, reforçando valores que contrariem as tendências culturais de exposição e sexualização precoce. Além do ensino, é vital que a comunidade de fé atue como guardiã da infância, criando espaços seguros e acolhedores, conforme é ensinado em Hebreus 10, 25, 24 e 25, onde a união e o encorajamento mútuo fortalecem a fé e a proteção coletiva. A colaboração entre famílias, igrejas e organizações deve ser firme e contínua, denunciando práticas que exploram crianças e promovendo campanhas educativas que conscientizem sobre os perigos da adultização precoce. A oração é outro pilar fundamental. Em Filipenses 4, 6 a 7, somos convidados a levar todas as preocupações a Deus, confiando na paz que excede todo entendimento para guardar o coração e a mente. Proteger as crianças envolve também um compromisso espiritual, buscando a intervenção divina para fortalecer as famílias e iluminar o caminho da proteção e do amor. A batalha contra a adultização infantil é, portanto, uma luta multifacetada, que exige conhecimento, ação e fé. É um chamado para que cada adulto assuma seu papel como guardião da pureza, criando ambientes onde as crianças possam crescer livres da pressão para serem algo que ainda não são. Só assim será possível preservar a inocência, o caráter e o destino espiritual que Deus planejou para elas. Combater a adultização infantil exige uma postura ativa e consciente dos adultos, que devem agir com determinação para resgatar a infância como um tempo sagrado e insubstituível. Essa resistência passa por rejeitar as influências culturais que incentivam a exposição precoce e pela promoção de valores que honrem a dignidade e o propósito divino de cada criança. A luta começa na família, onde o ambiente deve ser um refúgio seguro, livre das pressões que vêm do mundo digital e da indústria do entretenimento. A Bíblia orienta que os pais sejam os primeiros a estabelecer limites, criando estruturas firmes e amorosas que promovam a segurança emocional e espiritual. Em Deuteronômios 11, 19, o povo de Deus é exortado a ensinar diligentemente os filhos, falando deles em casa, andando pelo caminho e ao se deitar e ao levantar. Essa instrução reforça a importância da presença constante e do diálogo permanente para manter as crianças protegidas das influências externas que podem corrompê-las. Além do cuidado familiar, é fundamental que a igreja e a comunidade se envolvam ativamente na defesa da infância. Hebreus 13, 16 ensina que é agradável a Deus fazer o bem e repartir com os outros, enfatizando a dimensão coletiva da proteção e do cuidado. Espaços seguros, atividades educativas e a promoção de uma cultura de respeito são ferramentas essenciais para fortalecer a inocência e combater a adultização. A informação e a conscientização também desempenham um papel crucial. Adultos precisam estar atentos aos sinais da exposição precoce e dispostos a agir, denunciando práticas que exploram crianças e participando de campanhas educativas que tragam à luz esta questão. Em Efésios 5, 15 e 16, Paulo alerta para andar com sabedoria, aproveitando bem o tempo, o que implica estar vigilante e informado para proteger as futuras gerações. A batalha contra a adultização infantil é, acima de tudo, uma batalha espiritual. A oração, o ensino da palavra e a ação firme caminham juntos para criar uma rede de proteção
que resguarde a infância da exposição indevida e preserve o plano divino para o desenvolvimento saudável e puro das crianças. Cada adulto é chamado a ser um guardião fiel, zelando pela inocência e preparando o caminho para que as gerações vindouras possam florescer em segurança. A construção de uma identidade sólida e saudável durante a infância é fundamental para que a criança se desenvolva protegida contra as influências prejudiciais da adultização. A Bíblia oferece um caminho claro para esse fortalecimento, ensinando que cada criança é criada à imagem de Deus, com valor e propósito únicos. Salmo 139, 13 e 14 declara que somos maravilhosamente feitos, formados de modo admirável no ventre materno, o que ressalta a dignidade e o cuidado divino desde o começo da vida. Reconhecer esse valor intrínseco é o primeiro passo para proteger as crianças da pressão de se encaixarem em padrões externos que distorcem sua essência. Em Jeremias 1:5, Deus revela que antes mesmo do nascimento, Ele já conhece e escolhe cada pessoa, demonstrando que cada vida tem um propósito único e inquestionável. Esse conhecimento deve ser transmitido às crianças para que cresçam conscientes de seu valor espiritual, fortalecidas para resistir às tentativas de adultização e exploração. A fé atua como um escudo poderoso. Efésios 6:11 exorta a vestir toda a armadura de Deus para que possamos resistir às ciladas do maligno. Para a infância, isso significa criar um ambiente onde os valores da palavra sejam vividos e ensinados, protegendo o coração da criança contra influências externas que buscam corromper sua pureza. A identidade fortalecida pela fé gera segurança, autoestima e uma base sólida para o futuro. Além disso, é fundamental que essa identidade seja constantemente nutrida pelo ensino bíblico, orações e exemplos práticos. A criança precisa ouvir que é amada, escolhida e protegida por Deus, e que sua infância é um tempo sagrado que não deve ser trocado por aparências ou expectativas alheias. Essa mensagem cria raízes profundas que dificultam a imposição de uma identidade distorcida pela cultura da adultização. A responsabilidade dos adultos é criar esse ambiente espiritual e emocional seguro, guiando as crianças com paciência, amor e firmeza. É uma construção diária que exige compromisso, mas que rende frutos eternos, preparando cada geração para viver plenamente o propósito que Deus tem para ela. A responsabilidade pela proteção da infância começa no núcleo familiar, onde os pais e familiares exercem um papel fundamental de guardiões da inocência e do desenvolvimento saudável. A Bíblia enfatiza essa missão em Efésios 6, de 1 a 4, onde os filhos são chamados a obedecer aos pais, e os pais são exortados a não provocar os filhos à ira, mas a criá-los com disciplina e instrução do Senhor. Esse equilíbrio entre amor e limite é essencial para proteger as crianças das pressões externas que buscam antecipar seu amadurecimento. Os pais são os primeiros a estabelecer barreiras contra a exposição precoce a conteúdos inadequados, sejam eles digitais, midiáticos ou sociais. Eles devem atuar como filtros atentos, vigilantes quanto às influências que cercam seus filhos. Provérbios 29:15 destaca que a vara e a repreensão dão sabedoria, o que indica que a orientação firme e o estabelecimento de limites são ferramentas necessárias para garantir um ambiente seguro e saudável. Além disso, familiares ampliados também têm papel importante na proteção da infância. A comunidade familiar deve ser um suporte que fortalece os valores bíblicos e oferece respaldo emocional, afastando as crianças das armadilhas da adultização.
Essa rede de proteção coletiva reflete o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, promovendo o cuidado mútuo. A comunicação aberta e o diálogo constante são instrumentos poderosos para fortalecer o vínculo familiar e garantir que as crianças se sintam seguras para expressar suas dúvidas, medos e dificuldades. Assim, pais e familiares podem identificar precocemente sinais de exposição inadequada e agir com discernimento, sempre baseados nos princípios da palavra. O compromisso dos responsáveis vai além da proteção física, envolve o zelo pela formação do caráter e da espiritualidade, criando um ambiente onde a criança possa crescer em graça e conhecimento. Somente com esse cuidado integral será possível resistir às investidas do mundo, que tenta acelerar a perda da infância e distorcer o propósito divino. A adultização infantil não afeta apenas a criança individualmente, mas reverbera profundamente na sociedade como um todo, alterando valores, relacionamentos e a percepção sobre o que é o verdadeiro significado da infância. Quando uma geração cresce precocemente imersa em expectativas e comportamentos adultos, a base da cultura e da convivência social é enfraquecida, gerando consequências que vão além do imediato e alcançam o futuro coletivo. Essa distorção impacta diretamente a forma como a sociedade enxerga a vulnerabilidade, a proteção e o desenvolvimento saudável das pessoas. Crianças que são adultizadas perdem a oportunidade de experienciar a infância plena, o que pode levar a adultos emocionalmente fragilizados, com dificuldades para estabelecer vínculos afetivos profundos e para lidar com desafios pessoais e sociais. A Bíblia alerta para a importância de se preservar a inocência e de valorizar a pureza como um dom de Deus. Em Mateus 18:3, Jesus afirma que é necessário nascer de novo e tornar-se como crianças para entrar no reino dos céus, demonstrando que a infância simboliza um estado de fé e humildade indispensável. E esse ensinamento evidencia que a preservação da infância é essencial não apenas para o bem-estar individual, mas para a saúde espiritual e moral de toda a comunidade. A transformação social passa pelo compromisso de cada pessoa em proteger e valorizar a infância, rejeitando as práticas que levam à sua exploração e distorção. É um chamado para que pais, líderes, educadores e toda a sociedade unam forças em prol de um ambiente que promova o crescimento saudável, o respeito e a dignidade desde os primeiros anos de vida. Somente por meio dessa mudança de postura será possível restaurar a infância em sua essência, assegurando que as próximas gerações cresçam livres das amarras da adultização precoce e preparadas para construir uma sociedade mais justa, amorosa e fundamentada nos valores eternos da Palavra de Deus. Para você que chegou até aqui, quero te convidar agora a fechar seus olhos, abrir o coração e se colocar na presença de Deus. Vamos juntos pedir a proteção divina sobre nossas crianças, sobre a infância que precisa ser guardada como um tesouro sagrado. Senhor, Deus Criador, fonte de toda a vida e amor, entregamos em Tuas mãos as crianças deste mundo. Aqueles pequenos que ainda não entendem as tempestades que os cercam, que precisam da Tua luz para caminhar. Que a Tua proteção desça como um escudo forte, que nenhum mal possa alcançá-los. Que a pureza e a inocência que Tu mesmo nos ensinaste a valorizar sejam guardadas. Protege, Pai, as mentes frágeis, os corações puros, a alma que ainda está em formação. Que
que o mal não encontre caminho em suas vidas, que sejam guardados da exposição precoce, da adultização, das influências que querem roubar sua infância. Senhor, ergue um muro de proteção invisível ao redor de cada criança, para que elas possam crescer livres, em paz e em alegria. Pai amado, clamamos agora por sabedoria para os pais, mães e responsáveis que estão na linha de frente dessa batalha invisível. Dá-lhes discernimento para reconhecer as armadilhas que o mundo moderno cria, a coragem para colocar limites firmes e o amor inabalável para guiar seus filhos no caminho da verdade. Concede-lhes força para resistir às pressões culturais, para dizer não quando tudo ao redor parece dizer sim. Que possam ser luz e exemplo, criando ambientes onde a pureza e a inocência sejam cultivadas e respeitadas. Que o Espírito Santo os acompanhe diariamente, fortalecendo cada passo e cada decisão em favor da proteção e do bem-estar das crianças. Senhor, renova a fé dessas famílias. Levanta uma geração de guardiões comprometidos com o teu propósito. Que o cuidado e a responsabilidade andem lado a lado com o amor e a paciência, para que os lares sejam verdadeiros refúgios de proteção contra as tempestades que o mundo quer impor. Senhor Deus, fonte de toda pureza e santidade, suplicamos agora pela restauração da inocência em cada criança que foi tocada pelas sombras da adultização precoce. Que o Teu Espírito Santo venha agir poderosamente para curar as feridas invisíveis, restaurar a alegria e devolver o brilho natural do olhar infantil. Restaura, Pai, toda a pureza que foi ameaçada. Protege os corações delicados para que possam florescer conforme a Tua vontade. Que a luz da Tua palavra penetre em suas vidas, formando alicerces firmes que resistam às tentações e às pressões do mundo. Que elas sejam guardadas como joias preciosas, criadas para refletir a Tua glória e viver na liberdade que só Tu ofereces. Nós declaramos que nenhum plano do inimigo prevalecerá contra elas, que a sombra da exploração e da exposição precoce seja dissipada pela Tua luz e que cada criança possa caminhar confiante, abraçada pelo Teu amor infinito. Pai Celestial, pedimos agora que Teu escudo de proteção cubra cada criança, guardando seu coração, mente e espírito contra as influências negativas que tentam invadir sua vida. Afasta delas toda mentira, toda sedução, toda armadilha que o inimigo possa tentar usar para corromper sua inocência e sua fé. Sustenta-as com Tua poderosa mão. Fortalece seu interior para que não se deixem levar pelos caminhos tortuosos que o mundo oferece. Que a Tua presença seja constante, como um farol que nunca se apaga, guiando seus passos e iluminando suas decisões desde a infância até a vida adulta. Clamamos por um muro invisível, mas impenetrável, que seja erguido ao redor de cada um, protegendo-os de influências tóxicas, da exposição indevida e de tudo aquilo que os afasta de Ti. Que o Teu Espírito Santo os conduza diariamente, moldando seus corações e seus pensamentos para que cresçam em graça, verdade e santidade. Senhor, elevamos nosso clamor pelas comunidades, igrejas e líderes que são chamados para proteger e cuidar das crianças. Que eles tenham visão clara e coração sensível para identificar os perigos da adultização precoce e a coragem para agir com firmeza e amor. Que os pastores, professores, conselheiros e toda a liderança espiritual sejam instrumentos de transformação, criando espaços seguros e acolhedores, onde a inocência possa ser preservada e a fé fortalecida.
Que estes líderes sejam capacitados com sabedoria e discernimento para guiar as famílias e apoiar os pais nessa missão sagrada. Pai, unge-os com o teu poder, fortaleça-os contra as influências negativas e desperta neles a paixão por proteger a infância. Que suas palavras sejam cheias de graça e verdade e suas ações reflitam o amor de Cristo, defendendo os pequeninos como tu mesmo ordenaste. Deus Todo-Poderoso, entregamos em tuas mãos as futuras gerações, confiantes de que tua graça é maior que qualquer desafio. Que cada criança protegida pela tua mão possa crescer em sabedoria, estatura e favor diante de ti e dos homens, como fez Jesus. Que a semente da fé plantada na infância floresça em vida abundante, cheia de propósito e luz, resistindo às tentações que querem roubar sua pureza e inocência. Que o teu Espírito Santo opere milagres de restauração, renovação e libertação na vida de cada pequeno coração. Senhor, que possamos ser instrumentos dessa transformação, trabalhando juntos em unidade e amor para construir um futuro onde a infância seja valorizada e respeitada como um tempo sagrado. Que o teu reino avance na vida dessas crianças e suas famílias, gerando frutos eternos que glorifiquem o teu nome. Senhor Deus, nesta era digital onde as crianças estão cada vez mais expostas a conteúdos e influências perigosas, suplicamos por tua intervenção poderosa. Que os ambientes virtuais sejam transformados em lugares seguros, livres da exploração, da adultização precoce e de todo conteúdo nocivo. Que as plataformas, os produtores de conteúdo e os responsáveis por essas mídias sejam tocados pelo teu Espírito para agir com ética, responsabilidade e amor, respeitando a dignidade das crianças. Que leis e regulamentações sejam eficazes, protegendo verdadeiramente os pequenos contra abusos e manipulações. Pedimos que os pais e responsáveis tenham sabedoria e ferramentas para guiar seus filhos no uso dessas tecnologias, para que elas sirvam ao bem e não se tornem armadilhas. Que as crianças aprendam a navegar com discernimento e segurança, guardadas pelo teu cuidado constante. Pai eterno, clamamos pela restauração dos valores familiares e culturais que honram a infância e respeitam o tempo natural do crescimento. Que a sociedade se reconecte com os princípios da palavra, valorizando o cuidado, o amor e a paciência na educação das crianças. Que o respeito à inocência e à pureza sejam um valor inegociável, presente nas casas, nas escolas, nas igrejas e em toda a comunidade. Que a pressa, a exploração e a pressão para adultizar sejam substituídas por compreensão, proteção e um compromisso verdadeiro com o bem-estar dos pequenos. Fortalece as famílias para que sejam um exemplo vivo do teu amor, criando ambientes onde as crianças possam florescer e desenvolver sua identidade conforme o plano divino. Que essa restauração seja visível e transforme gerações para a glória do teu nome. Senhor, pedimos que a luz da tua presença ilumine cada canto da vida das crianças, dissipando toda a sombra de medo, insegurança e influência maligna. Que elas sejam revestidas com a armadura de Deus, capazes de resistir às tentações e desafios que o mundo lhes impõe. Que a fé delas cresça como uma fortaleza inabalável, protegendo seus corações e mentes contra todo o mal. Que elas sejam guiadas pelo teu Espírito Santo em todos os seus passos
e que a esperança e a paz de Cristo habitem abundantemente em suas vidas. Conceda, Senhor, proteção também aos professores, líderes e adultos que caminham ao lado dessas crianças, para que sejam instrumentos da Tua graça e fortaleza. Que a comunidade se una em oração e ação, construindo um ambiente seguro, cheio de amor e verdade. Pai amado, encerramos esta oração, entregando completamente às Tuas mãos as crianças, suas famílias e toda a geração futura. Confiamos em Teu amor infinito, em Tua sabedoria e poder para protegê-las de todo mal, restaurar suas vidas e conduzi-las no caminho da verdade e da vida. Que a paz que excede todo entendimento guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. E que a Tua presença constante seja fonte de conforto e força para cada pai, mãe, educador e líder. Que possamos ser instrumentos fiéis do Teu cuidado, comprometidos em preservar a inocência e o propósito divino da infância. Senhor, que a Tua luz brilhe intensamente sobre nós, inspirando-nos a agir com amor e firmeza, para que a geração que cresce hoje possa testemunhar a Tua glória amanhã. Receba nossa gratidão, nossa esperança e nosso compromisso. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim desse conteúdo, que não só revela uma realidade preocupante, mas também mostra a esperança e o caminho para a proteção das nossas crianças, conforme a palavra de Deus. Agora, a decisão está nas suas mãos. Você pode continuar deixando que a cultura da adultização avance sem questionamento, ou pode ser parte ativa da transformação que nossas famílias e comunidades tanto precisam. Se sentiu a urgência desse tema e quer fazer parte dessa luta pela infância protegida, não deixe de compartilhar esse vídeo com amigos, familiares e líderes da sua comunidade. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que fortalecem a fé, o conhecimento e a ação prática para um mundo melhor. Deixe seu comentário aqui embaixo contando o que mais te impactou ou como você pretende agir para defender a inocência das crianças. Juntos, podemos ser a voz dos que não podem se defender e construir uma geração que cresça no amor, na segurança e na verdade.